Olá pessoal, a aula de hoje será sobre tipos de poluição e técnicas de controle da poluição da água, introduzindo a terceira unidade. Bem, a definição legal de poluição, conforme a Lei 6.938 de 1981, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, possam prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, como também afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, né? Ou também lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, as principais causas da poluição ambiental têm sido o lançamento de resíduos dos próprios processos biológicos, ou seja, dos dejetos dos seres humanos, né? Ou resultantes da intensificação de suas atividades, como industrialização, agropecuária, extração de minérios, a geração de energia e outras ações degradadoras nas formas sólidas, né? Ou seja, no lixo, nas formas líquidas, por meio dos esgotos, ou também na forma gasosa ou de energia, seja através do calor, né, do som, ou também da energia radioativa. Então, ao lançar esses resíduos no solo, no ar ou na água, provocam-se alterações que podem ser caracterizadas como poluição, ou seja, serem prejudiciais às pessoas, aos outros seres, como também aos usos desse recurso ambiental. Então, são várias as modalidades de poluição, né, destacando-se a poluição da água, do solo, do ar e a poluição sonora. Mas ainda existem outros tipos de poluição, como, por exemplo, a poluição térmica, a visual, a radioativa e também, dentre outras. Existem também a poluição por meio da vibração. Dessa forma, é necessário que haja um controle, né, da poluição para que esses compartimentos ambientais não sejam prejudicados, né, ou impactados. Mas antes disso, é necessário a definição do que seria o controle, né? Então, no dicionário, o controle significa o ato ou efeito de controlar-se, ou seja, é necessário realizar uma monitoração ou uma fiscalização para que seja verificado se realmente esse compartimento ambiental, no caso relacionando a temática ambiental, está dentro dos regimentos, né, legais e não venha alterar as suas características, sejam físicas, químicas ou biológicas. Então, falando um pouco sobre as técnicas de controle da poluição da água. Bem, como uma breve introdução, né, temos aqui uma abordagem em relação à problemática hídrica. Então, sabe-se que a água ela é essencial à vida, né, isso é fato, e que, embora a maior parte do planeta esteja coberta por água, somente uma pequena parcela é utilizável na grande maioria das atividades humanas. Além disso, a distribuição é extremamente desigual e também não está de acordo, na maioria dos casos, com a população e as necessidades para as atividades como indústria e agricultura. Então, tudo isso aliado, né, a limitações, ainda deve ser considerada a crescente degradação dos recursos hídricos, resultantes principalmente das ações antrópicas, né? Então, torna parte da água imprópria para diversos usos. Dessa forma, muitas regiões do mundo apresentam problemas relacionados com a água, né? Seja pela escassez ou seja pela qualidade inadequada da mesma. Portanto, a poluição da água resulta na introdução de resíduos na mesma, na forma de matéria ou energia, de modo a torná-la prejudicial às pessoas e às outras formas de vida ou imprópria para um determinado uso para ela estabelecido. Então, assim, alguns usos provocam alterações nas características das águas, tornando-a imprópria para outras finalidades.
Então, dessa forma, a poluição da água vai resultar na introdução desses resíduos na mesma, na forma de matéria ou energia, tornando, né, esse uso prejudicial às pessoas, né, já que o seu uso vai ficar indisponível, e também as outras formas de vida, como também a sua qualidade, né, e as suas características. Então, por meio do advento das atividades humanas, né, como também o seu manejo vai afetar assim a sua qualidade, através da inserção de materiais, né, ou resíduos nessa água, como também a sua quantidade pode ser afetada através do consumo exagerado de água. Então, tudo isso pode provocar alterações em suas características, podendo tornar impróprio o seu uso, né, para um fim específico, né, como também a sua própria escassez. Mas antes disso, né, antes de adentrar às técnicas de controle da poluição da água, é importante ressaltar que a poluição da água muitas vezes ela é confundida com a sua contaminação, né? Quando a poluição da água, por exemplo, está relacionada, né, a prejuízos à saúde humana, disse que a mesma está contaminada. E assim, tem-se que a contaminação é um caso particular da poluição. Então, por exemplo, temos aqui dois termos, água poluída, água contaminada. O que seria água poluída versus água contaminada? Então, a poluição é uma alteração ecológica, ou seja, uma alteração na relação entre os seres vivos provocada pelo ser humano, que prejudique direto ou indiretamente na nossa vida ou nosso bem-estar. Então, a poluição, né, ou seja, a água poluída é aquela que possui alterações em suas características, como, por exemplo, alterações, né, ou mudanças no cheiro, na cor e no sabor, ou seja, remete mais a características visuais. Geralmente, quando aquele corpo hídrico está poluído, a gente consegue visualizar por meio da coloração da água, que tende a ficar esverdeada, né, a presença de odores, né, como também de sabor por meio, caso venha a acontecer o consumo, né, dessa água contaminada, que vai provocar consequentemente doenças. Enquanto que a contaminação seria a presença, né, num ambiente de seres patogênicos que provocam doenças ou substâncias em concentração nociva aos seres vivos. Ou seja, a contaminação ela é basicamente invisível, né, aos olhos. Então, aquela água contaminada, nós não conseguimos determinar visualmente se ela contém micro-organismos patogênicos, né, ou substâncias em concentrações acima do permitido, que podem provocar doenças a quem venha a entrar em contato ou consumi-la, né? Então, isso seria a diferença entre poluição e contaminação. Poluição remete mais à característica visual, com mudanças na cor, no cheiro e no sabor, e contaminação seria a presença de substâncias ou micro-organismos em concentrações acima do permitido, né, que pode provocar efeitos nocivos aos seres vivos. Então, os poluentes podem alcançar as águas superficiais ou subterrâneas por meio do lançamento direto, ou por meio da precipitação, ou do escoamento superficial, ou infiltração no solo. Então, existem diferentes tipos de fontes de poluição da água. Mas, de forma resumida, né, basicamente, as fontes de poluição da água, elas podem ser classificadas quanto à origem e quanto à descarga. Quanto à origem, ela pode ser classificada como natural ou antrópica, e quanto à descarga, como pontual ou difusa. Então, a poluição natural, ela trata-se de um tipo de poluição não associada à atividade humana, que pode ser causada por chuvas, né, pelo escoamento superficial, pela salinização e decomposição de vegetais e animais mortos, né? Enquanto que a antrópica, ela é resultante de alterações provocadas pelo homem, como, por exemplo, através da poluição industrial, né, onde constitui-se de resíduos líquidos gerados nos processos industriais, de uma maneira geral, e é quase sempre a mais significativa em termos de poluição.
sendo que as principais indústrias poluidoras são principalmente a indústria de papel e celulose, refinarias de petróleo, usinas de açúcar e álcool, as siderúrgicas e metalúrgicas, químicas e farmacêuticas, abatedouros, frigoríficos, indústrias têxteis, de perfumes. Então, existe uma infinidade de indústrias que podem ocasionar, pode ser uma fonte de poluição da água mais prejudicial, em virtude do volume gerado, que é altamente, em virtude da utilização de grande quantidade de água, né? E também em virtude das características dos próprios efluentes gerados. Dentro dessa antrópica também pode-se incluir uma fonte de poluição urbana, que seria proveniente dos habitantes de uma cidade, que podem gerar esgotos domésticos e lançá-los diretamente ou indiretamente nos corpos d'água. E também a antrópica poderia ainda incluir a agropastoril, que seria a decorrente de atividades ligadas à agricultura e à pecuária, né, por meio da utilização, por exemplo, de defensivos agrícolas, fertilizantes, e os próprios incrementos dos animais, né, em grande quantidade, e também a própria erosão do solo, que também pode contaminar a água em virtude do carreamento dessas partículas para o corpo hídrico, provocando seu assoreamento, como também a mudança de turbidez da água e, consequentemente, pode afetar a fotossíntese daquele meio. Então, tudo está interligado, né? Todos os compartimentos ambientais estão interligados. Se um for afetado, todos os outros também serão. E, por último, né, as fontes de poluição da água que podem ter ainda características pontuais ou difusas. Em relação às características pontuais, né, elas são consideradas fontes localizadas, ou seja, quando o lançamento da carga poluidora é feito de forma concentrada, né, em determinado local e de fácil visualização, devido a existirem, por exemplo, tubulações emissárias de esgotos domésticos ou industriais, né, de forma aparente, ou um significativo acúmulo de resíduos em uma pequena área. Então, a pontual nós conseguimos visualizar no tempo e no espaço onde está sendo o ponto de saída desse determinado efluente. Enquanto que as fontes difusas, ou seja, fontes não localizadas, né, elas ocorrem quando os poluentes alcançam o manancial de forma dispersa, né, não se determinando um ponto específico da introdução, né, dificultando assim a quantificação e a caracterização dessas fontes poluidoras. Então, um exemplo de fonte difusa seria, por exemplo, as águas de escoamento superficial ou infiltração, né, que elas podem conter diversos resíduos oriundos do meio urbano, né, e em virtude do escoamento para um corpo hídrico ou um manancial, né, não há como determinar de que ponto, né, foi lançado esses resíduos ou efluentes até alcançar o manancial. Então, temos aqui as principais fontes de poluição da água, como, por exemplo, esgotos domésticos, industriais, águas pluviais, resíduos sólidos, agrotóxicos, fertilizantes e precipitação de poluentes atmosféricos. Então, é de grande importância, né, identificar qual seria a fonte poluidora desse manancial, principalmente em virtude, né, da definição da melhor técnica de controle a ser utilizado. Então, quando se determina ou se localiza, por exemplo, a emissão ou um ponto de lançamento de esgotos domésticos no manancial, né, determinando ou encontrando essa fonte, né, pode haver o cessamento de lançamento desse poluente no manancial e trabalhar, né, a própria recuperação do corpo hídrico. Algumas consequências da poluição da água. Temos que as consequências da poluição geralmente são consequências negativas, né, que podem ser de caráter sanitário, ecológico, social ou econômico, podendo citar, por exemplo, prejuízos aos próprios usos da água, né, como, por exemplo, afetando o abastecimento humano, né, tornando-se veículo de transporte de doenças, né,
como também prejuízos a outros usos, como o uso industrial, para irrigação, para pesca, recreação, como também a elevação do custo de tratamento da água, visto que quanto menor a qualidade ou qualidade inferior dessa água, irá se exigir um tratamento mais avançado, como consequente utilização também de produtos químicos para sua purificação. Agravamento dos problemas de escassez da água em virtude da sua qualidade estar alterada, como também através do consumo exacerbado, impacto sobre a qualidade de vida da população, como também desequilíbrios ecológicos, como proliferação de águas e vegetação, ou seja, em casos de eutrofização dos corpos hídricos, tudo isso em virtude do excesso de nutrientes provenientes dos esgotos domésticos, detergentes e fertilizantes. Além disso, prejuízos aos peixes, como também elevação da temperatura da água, presença de sólidos, matéria orgânica, como também de micro-organismos patogênicos naquele meio, mudanças de pH, compostos tóxicos, e tudo isso vai ocasionar uma terrível mudança na paisagem, como vocês podem visualizar aqui na imagem. Temos alteração da paisagem de forma bem negativa, que produz um péssimo efeito estético e desagradável aos nossos olhos. Então, em virtude das técnicas de controle da poluição da água, foi dito anteriormente, mas reforçando o conceito de controle, que basicamente frisa em sistemas para atingir resultados, e para isso é necessário o monitoramento desse meio, e sendo que os primeiros passos a serem definidos seria estabelecer qual qualidade ambiental se deseja conseguir. E para isso, para atingir esse nível de qualidade ambiental daquele meio, definir quais métodos e parâmetros serão utilizados. Então, antes que o controle possa ser realizado, a qualidade ambiental deve ser definida e os métodos devem ser desenvolvidos para poder medir os parâmetros escolhidos através do monitoramento. Então, em sistema de controle de poluição das águas, é importante não só dispor de um sensor de qualidade ambiental, como também é essencial ter a capacidade de prever mudanças futuras. Então, através do monitoramento, é possível controlar aquele ambiente, como também prever o que pode acontecer futuramente. Então, um programa de controle de poluição da água deve ser desenvolvido considerando principalmente a bacia hidrográfica como um todo, uma vez que a qualidade de um corpo hídrico depende dos usos e das atividades desenvolvidas na sua área de contribuição. Então, suas etapas basicamente devem ser diagnóstico da situação existente, como por exemplo, envolvendo o estudo das condições do corpo hídrico, definindo, por exemplo, a situação desejável, ou seja, definindo a qualidade a ser alcançada, estabelecendo e desenvolvendo medidas de controle, programas de acompanhamento, como também um suporte institucional legal, Desculpa, pessoal. Então, nessa situação desejável, é necessário, principalmente, buscar a atender os padrões legais conforme o uso daquele determinado corpo hídrico. E dentro das medidas de controle, há, por exemplo, a aplicação de medidas corretivas e preventivas. As medidas basicamente corretivas, elas visam, por exemplo, eliminar ou reduzir uma carga poluidora existente por meio de medidas como implantação de sistema de coleta e tratamento de esgotos domésticos e industriais,
substituição e controle da utilização de fertilizantes e agrotóxicos, desativação de depósitos de resíduos sólidos a céu aberto, né, que podem produzir o chorume e fazer com que ele infiltre, né, no perfil de solo, podendo alcançar as águas subterrâneas, como também podem escoar pela superfície, alcançando mananciais superficiais. Enquanto que as medidas preventivas de controle, elas objetivam principalmente evitar que o problema de poluição ocorra, né, devendo ser adotada antes do início de determinada atividade, citando-se como exemplo execução de sistemas de coleta e tratamento de esgotos, né, previamente ao funcionamento de uma indústria ou outra ação poluidora, disciplinamento do uso e ocupação do solo, de acordo com as características e usos definidos para esses recursos hídricos, proteção da mata ciliar, controle da erosão do solo, reuso de água, destinação final adequada para os resíduos sólidos, como implantação do sistema de coleta e tratamento do lixiviado, quando da utilização de aterros sanitários, e, por fim, afastamento das fontes de poluição desse manancial. Então, o programa de acompanhamento é necessário sempre realizar, uma rede de monitoramento, constando de um conjunto de pontos de amostragem, distribuídos ao longo da bacia hidrográfica, de forma que se tenha uma boa aproximação das condições existentes e das tendências de evolução da qualidade das águas. Então, além dos recursos humanos, tecnológicos, econômicos e comunitários, um programa de controle de poluição da água também deve prever, para obter um sucesso nesse tipo de controle, tendo em vista a sua implantação e o seu desenvolvimento, deve-se contar, principalmente com o suporte institucional e legal, que seria o atendimento às legislações nos âmbitos federal, estadual e municipal. Em relação a, por exemplo, um local para medir a qualidade de água, é necessário que para o monitoramento sejam selecionados pontos ambientais de controle, tendo em vista, considerando a fonte dos despejos, e a qualidade da água. Então, é necessário, principalmente, fazer coletas, dos efluentes que vão ser gerados, por exemplo, uma determinada indústria, por meio do seu sistema de produção, gera o efluente, realiza-se o tratamento, após o tratamento, esse efluente é descarregado ou disposto finalmente em um corpo hídrico, mas para isso ele deve atender aos padrões legislativos, e a qualidade da água desse corpo hídrico deve ser monitorada em virtude do lançamento desse despejo. E tudo isso deve estar conciliado aos padrões de qualidade conforme o uso pré-estabelecido desse corpo hídrico. Então, caso esse tratamento ele não venha ser eficiente, não atenda aos requisitos legais, esses efluentes lançados nos corpos hídricos poderão causar prejuízos aos usos das águas em virtude da alteração da sua qualidade. Então, é necessário que haja pontos ambientais de controle, ou seja, coletas de amostras de água no ponto de lançamento, como também ao longo do corpo hídrico, para verificar a sua qualidade, como também os processos de autodepuração. Então, tudo isso serve para obter um controle efetivo do ambiente, para que não haja, por fim, um impacto social, em virtude do lançamento desses efluentes, que podem conter diversas substâncias, substâncias químicas, podem trazer efeitos diversos nos corpos hídricos e, consequentemente, o impacto ou prejuízo nos usos da água.
Em relação ao controle na fonte de poluição, essas medidas de controle elas podem ser classificadas em medidas internas e externas, né? Geralmente, as medidas internas elas estão relacionadas ao controle dos efluentes líquidos dentro do processamento industrial. Então, há basicamente 3 alternativas estratégicas para controlar a poluição das águas, né? Como, por exemplo, a modificação de produtos, de processos e tipos de matéria-prima e eliminação dos produtos desnecessários, que seria basicamente como se fosse a implementação da produção mais limpa. E enquanto que as medidas externas, né, elas compreendem a implantação de unidades de tratamento através das quais os efluentes líquidos passam, né, em que são removidos os poluentes por meio de uma variedade de tecnologias. Entretanto, a escolha do nível de tratamento vai depender justamente das características qualitativas e quantitativas do resíduo líquido, ou seja, vai depender da carga poluidora, né, como também das condições climáticas locais e da própria eficiência do tratamento. Falando um pouco sobre ainda as medidas internas, né, como por exemplo a modificação de produtos, por exemplo, o próprio detergente, né, que tem uma grande quantidade de nutrientes em sua composição, como por exemplo o nitrogênio e o fósforo, né, mais rico ainda em fósforo, que no caso vão gerar efluentes com substâncias que vão contaminar de forma grave o meio ambiente, né? Então, esteticamente, né, provoca um excesso de formação de espuma sobre a sua superfície e também vai enriquecer esse meio por meio do nutriente fósforo, né, especificamente. Então, pode tendenciar a um processo de eutrofização. Então, uma modificação desse produto seria a substituição, né, de suas substâncias presentes nesses detergentes para que não ocorra justamente a formação de tanta espuma, né, como também a redução da quantidade de fósforo sobre esse ambiente, né? Então, aqui temos uma imagem do rio Tietê, né, com esse tipo de poluição. A técnica utilizada, por exemplo, para a substituição da matéria-prima pela inclusão do tensoativo biodegradável e uso de gordura animal ou óleo vegetal renovável ao invés de substâncias petroquímicas não renováveis. Então, essa seria justamente a modificação do produto detergente, né, com a substituição da própria matéria-prima utilizada, diminuindo pela inclusão do tensoativo biodegradável, né, tornando esse produto mais biodegradável e substituindo também a utilização da gordura animal ou óleo vegetal, né, ao invés de substâncias petroquímicas. Temos aqui uma notícia, né, em que cresce o uso de derivados de tanino para o tratamento da água e efluentes, né, que seria uma gordura animal, né, que é rica em um composto que favorece, né, o tratamento da água e efluentes. Então temos aqui imagens que ilustram a lagoa biológica de um frigorífico, onde antes utilizavam um floculante metálico e com o uso do floculante à base de tanino retiraram muito mais gordura no flotador. Então, com a substituição desse floculante metálico pela gordura animal, que seria o tanino, houve, né, uma eficiência maior de remoção da gordura no flotador. Outra notícia, né, interessante é sobre uma técnica inovadora que ensina como limpar a água usando o mandacaru, né, uma alternativa que o sertanejo vem utilizando como driblagem, né, da seca
Então, nessa reportagem, o pesquisador explica que a planta possui na sua composição um polímero natural, então faz com que a água seja clarificada, né, ou limpa por meio da utilização do mandacaru, né, que é uma vegetação nativa do semiárido nordestino. Outra técnica em relação à modificação como medida interna, né, para o controle da poluição da água seria a modificação de processos pela recuperação de produtos químicos e reciclagem de águas, por meio do seu reuso. Então, como também a eliminação de produtos desnecessários, né? Então, seria basicamente a recuperação, né, de produtos químicos presentes nessas águas, como também a aplicação do seu reuso, né, para outros fins, vamos dizer assim, menos nobres, né? Por exemplo, a água cinza ela pode ser destinada para lavagem de patos, irrigação de plantas e dentre outras, né? Então temos aqui somente um fluxograma que ilustra o efluente tratado, né, que pode ser reutilizado para a água para sistemas de resfriamento, água para alimentação de caldeiras, a água de processo, outros usos para rega de jardins, lavagem de pátios, né? A água de processo ela pode ser destinada para papel e celulose, têxtil, né, couros e peles e dentre outros. Enquanto que as medidas externas, ela pode envolver o uso de tecnologias para tratamento de efluentes, né, com o objetivo de separação de resíduos da água, que podem ser por meio de processos físicos, químicos e biológicos, né? No caso, os processos de separação seria o físico através da sedimentação e gradeamento, a química, a coagulação, troca iônica e ajuste de pH, biológica por meio da digestão biológica, que seriam processos aeróbios, anaeróbios, né? E por fim o destino final, né, que seria após o tratamento, que pode ser destinado para outros fins por meio do reuso, que é uma das formas mais indicadas, ou a própria disposição no solo ou lançamento em corpo hídrico, valendo ressaltar que deve ser dentro dos padrões legislativos. Em relação ao controle da poluição da água, ele deve ser essencialmente preventivo. Então, é melhor prevenir, né, do que esperar acontecer para poder aplicar a medida corretiva. Mas, né, em virtude do próprio sistema, né, capitalista e produtivo, né, sempre há as consequências em virtude dos processos industriais, com infelizmente a ocorrência de poluição da água. Mas, né, quando for possível, é melhor controlar de forma preventiva a poluição da água, ao esperar que a mesma venha ocorrer e assim aplicar medidas corretivas. Então, as medidas preventivas, de forma resumida, né, temos a execução de sistemas de coleta e tratamento de esgotos previamente ao funcionamento de uma indústria ou outra ação poluidora, a aplicação controlada de fertilizantes e pesticidas, né, hoje, para que sejam controlados, a necessidade de um receituário por meio do profissional responsável, que seria o engenheiro agrônomo, para justamente controlar esse uso, visto que os fertilizantes podem enriquecer os mananciais e provocar o processo de eutrofização, como também a utilização de pesticidas que possuem em sua composição substâncias tóxicas como os metais pesados, que podem afetar tanto a qualidade da água, toda a microbiota presente, como também os compartimentos do solo, né, e do ar, afetando também todo ser que esteja presente nesse meio.
O controle da erosão por meio da cobertura do solo, através da vegetação, que favorece uma melhor estruturação e assim o não carreamento das partículas para os mananciais superficiais, favorecendo seu assoreamento, né? Disciplinamento do uso e ocupação do solo, ou seja, utilizar o solo conforme a sua capacidade, e a disposição final adequada dos resíduos sólidos, né, que seriam, dependendo da sua classificação, se forem resíduos sólidos urbanos ou não inertes, nos aterros sanitários urbanos, né? E se for resíduos industriais, que são classificados como resíduos perigosos, em sua maioria, no aterro de resíduos industriais perigosos. Em relação à coleta e tratamento de esgotos domésticos e industriais, né, são necessários a utilização do uso de estações de tratamento de efluentes, sendo crucial o afastamento adequado entre sistemas de fossas e poços. Então, geralmente em áreas rurais há necessidade dessa observação, né? As fossas elas devem ser instaladas, né, no ponto mais baixo do relevo, enquanto que o poço com uma certa distância, né, e num ponto mais elevado, para que não ocorra justamente a contaminação desse lençol freático. Criação de sistemas de coleta em locais onde não há, no caso, criar fossas sépticas quando não há um sistema de coleta, né, de esgotos, que pode minimizar, né, esse impacto. Ampliar o alcance do tratamento de efluentes gerados por esgotos domésticos, agricultura e indústrias. Em relação à tecnologia de transferência de fase, né? Então, em virtude do tratamento de um efluente, há também a geração de outro resíduo gerado nesse tipo de atividade, que seria a remoção ou acúmulo, né, dos resíduos presentes no efluente, formando-se o lodo. Então, esse lodo que é formado, né, ele deve ser tratado, né? E também outra forma de remover, né, ou transformar esses resíduos presentes nos efluentes líquidos seria, por exemplo, a adição de carvão ativo na água, que faz com que esses resíduos que estavam dispersos, né, dissolvidos no efluente líquido, eles passem da fase aquosa para a fase sólida. Então, a poluição ela não é eliminada, mas apenas deixa de ser veiculada pelo meio aquoso para ser transformada em resíduos sólidos ou emitida para a atmosfera, né? Então, seria apenas uma conversão que facilitaria a remoção desses resíduos presentes no meio aquoso. Em relação a tecnologias destrutivas dos resíduos, né, presentes nos efluentes. Então, baseiam-se na oxidação química, radiação ultravioleta, mais o ozônio, ou ultravioleta mais o peróxido de hidrogênio. Seriam tecnologias altamente avançadas, né? Tecnologias caracterizadas como tratamento terciário, que removem basicamente 100% dos poluentes presentes no determinado efluente. Então, há uma vantagem de que não há subprodutos de matéria orgânica, né, presente no meio, só que a desvantagem é que são processos altamente onerosos. Em relação à aplicação controlada de fertilizantes e pesticidas, né, como foi dito anteriormente, né, os responsáveis pela emissão de receituários no meio da agricultura são os engenheiros agrônomos, né? Como também há necessidade de fiscalização por parte dos órgãos reguladores, que seriam o Ministério da Agricultura e do Abastecimento e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que esse controle não seja exagerado, né? Como também
a própria saúde, né, de quem trabalha com isso não seja afetada, ou seja, utilizando equipamentos de proteção individual, né, tudo nos conformes. Em relação ao controle da erosão, né, principalmente a necessidade que a mata ciliar ela seja mantida, ou seja, a presença de vegetação, né, nas margens dos mananciais, elas têm uma grande importância, principalmente para manutenção da qualidade desse corpo hídrico, já que impede que resíduos, né, ou poluentes venham adentrar em sua composição, né? Então as matas ciliares elas têm essa importância, né, de proteger os corpos hídricos, como também evitar o assoreamento dos mesmos, e além disso, né, recuperar áreas degradadas, né, como podemos visualizar aqui na imagem, né, um processo erosivo bem avançado através da precipitação, né, excessiva, e o solo descoberto favorece o carreamento, né, a confecção, né, ou seja, a formação, né, de caminhos erosivos em virtude da força e a velocidade com que a água passa sobre o meio, e se o solo ele não estiver protegido por meio da cobertura vegetal, ele vai estar com a estrutura comprometida e, consequentemente, poderá desmoronar, né? Então, a aplicação de técnicas de controle de erosão, como o terraceamento, né, a instalação de barreiras de contenção, né, para que as partículas não sejam carreadas, e tudo isso vai acabar sendo levado para os pontos mais baixos do relevo, que são justamente os mananciais. O disciplinamento do uso e ocupação do solo, né, como por exemplo proteção de olhos d'água, né, ou seja, nascentes, para que a população ela não tenha acesso, bem como os próprios animais não venham inserir seus dejetos próximo a esse manancial tão importante, né, e a evitar atividades poluidoras nas proximidades dos corpos d'água, como também disposição adequada dos resíduos sólidos, né, por meio de aterros, né, dependendo da sua classificação, e nesses aterros que eles sejam aterros sanitários, não aterros controlados, já que os aterros sanitários eles prevêem, né, a captura ou coleta do chorume produzido em virtude da degradação do resíduo, né, sendo que esse chorume ele é altamente rico em substâncias e micro-organismos patogênicos. Então, essa seria a forma mais adequada, né, de dispor os resíduos sólidos, visto que quando eles são lançados no meio, como vocês podem visualizar aqui na imagem, né, mais conhecido como a concentração de resíduos a céu aberto, né, conhecido como lixões, quando há incidência de precipitação, né, a produção do chorume, que pode percolar no perfil de solo ou pode escoar para os mananciais hídricos superficiais. Além disso, a disseminação de doenças, né, a presença de catadores, né, por meio também da acumulação de animais que podem cada vez mais dispersar doenças nesse meio. Então, tudo isso vai afetar a saúde ambiental de quem vive próximo, como também os compartimentos, seja a água, o ar ou o solo, né, serão afetados. Recuperação e revitalização de cursos d'água, né, quando há o assoreamento do meio, por meio da dragagem, né, que vai favorecer o aprofundamento, e também o plantio de mudas nas margens do rio, que seria, vamos dizer assim, a reconstrução, né, da mata ciliar, desse ambiente que estava degradado.
E por último, né, além dos recursos humanos, né, tecnológicos, econômicos e comunitários, né, um programa de controle de poluição da água deve ter, para poder ter sucesso em sua implantação e desenvolvimento, um suporte institucional e legal. Então, na esfera federal, os primeiros passos mais objetivos em termos de controle da poluição das águas surgiram com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, né, instituída em 1973, a partir da qual foi editada uma série de leis, decretos, portarias e resoluções, complementando os vários aspectos ambientais envolvidos. Já do ponto de vista do controle da poluição das águas superficiais, a legislação brasileira ela se baseia em 2 critérios: a do corpo receptor, né, conjugado com o lançamento de efluentes líquidos. Então, foi instituída a resolução do CONAMA 357 de 2005, né, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água, né, e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como as condições e padrões de lançamento de efluentes, né? Então, um pouquinho mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre a resolução do CONAMA 357 de 2005. Mas, em virtude, né, da atualização dessa resolução do CONAMA para 430 de 2011, né, houve uma ampliação, né, dos padrões de lançamento de efluentes líquidos dessa resolução do CONAMA 357 para a 430 de 2011. Então, aqui seria basicamente um slide que resume, né, a classificação das águas superficiais pela resolução 357 de 2005. Né? Então, essa classificação ela é baseada no nível desejado de qualidade da água, conforme alguns parâmetros, mas não no seu estado atual, né, a qual resultou no estabelecimento de 13 classes. São 13 classes presentes nesse enquadramento dos corpos d'água, né, de acordo com o corpo receptor, sendo que são 5 classes para águas doces, né, com salinidade igual ou inferior a 0,5, 4 para salobras, com uma salinidade entre 0,5 e inferior a 30, e 4 para classes salinas, né? No caso, as águas de classe especiais, né, basicamente, elas devem ter sua condição natural, não sendo aceito o lançamento de nenhum tipo de efluente, mesmo que tratados, porque ela é reservada ao uso primário inicial, ou seja, ela é destinada ao abastecimento humano com simples desinfecção, bem como a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. E para as demais classes, né, são admitidos níveis crescentes de poluição, como classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Então, à medida que aumenta a classe, né, são admitidos níveis crescentes de poluição, ou seja, tende a aumentar, né, a qualidade ruim dessa água, ou seja, a qualidade da água tende a ficar um pouco ruim, né? Sendo que a classe 1, né, tem os menores níveis de poluição, e as classes 4, né, que seriam em relação às águas doces, e a 3, águas salobras e salinas, e com maiores níveis de poluição, são destinadas a usos menos exigentes, né? Então, de cima para baixo, né, classe especial, um uso mais exigente, até chegar à classe 4, né, com usos menos exigentes, e consequentemente a qualidade da água será pior. Então, dentro dessas classes, né, existem algumas limitações e condições, e o padrão de lançamento de efluente vai ser de acordo com o enquadramento do corpo receptor. Se esse corpo receptor for classificado como classe especial, não vai poder ser lançado nenhum tipo de efluente, mesmo que após o tratamento, e assim sucessivamente, né?
Então, uma forma de definir a qualidade das águas dos mananciais é enquadrá-los em classes, né, em função dos usos propostos para os mesmos, estabelecendo-se critérios ou condições a serem atendidos. Então, nesse contexto, né, os teores máximos de impurezas permitidos na água são estabelecidos em função dos padrões de qualidade por meio da utilização de parâmetros físicos, químicos e biológicos, né, em que eles são fixados por entidades, tendo o objetivo principalmente de garantir que a água a ser utilizada para um determinado fim, ela não contém impurezas em níveis que venham a prejudicá-lo. Então, os padrões de qualidade da água surgiram tendo em vista essa caracterização e monitoramento, né, da qualidade da água, que envolve o monitoramento de parâmetros físicos, químicos e biológicos, e esses padrões vão estabelecer, né, valores máximos permitidos de impurezas dentro desse manancial, né, para que não venham a prejudicar os seus usos. Né? Então, os teores máximos de impurezas permitidos na água constituem os padrões de qualidade e são fixados por entidades públicas, né, em função dos seus usos. Tudo isso visando, né, a qualidade dessa água para que não seja ultrapassado esse valor de impurezas. Relembrando, né, dentro desses padrões de qualidade, né, na esfera estadual, existem outras formas de, vamos dizer assim, controlar, né, a poluição da água com a utilização de índices, né, como por exemplo o índice de qualidade da água, que foi criado, né, nos Estados Unidos e que é bastante utilizado pela CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, onde envolve 9 parâmetros, por exemplo, oxigênio dissolvido, DVO, coliformes fecais, temperatura, pH, nitrogênio, fósforo, turbidez e resíduo total. Então, esse IQA, ele vai apresentar por meio de uma relação entre os seus parâmetros, né, e alguns gráficos, a determinação da qualidade da água. Então, de acordo com a porcentagem encontrada, né, essa qualidade ela vai variar de ruim, né, a ótima. Então, isso seria o índice de qualidade da água para corpos hídricos superficiais. Existem outros índices, mas cada um com sua especificidade. Então, uma das formas de limitação, né, desse IQA é que a sua utilização ela é determinante apenas para o abastecimento público, né, sem considerar outros parâmetros, como por exemplo substâncias tóxicas, protozoários. No caso, o IQA ele tem uma limitação principalmente relacionado ao abastecimento público, né, porque ele não considera justamente outros parâmetros, como substâncias tóxicas, protozoários, né, substâncias que podem interferir nas propriedades organolépticas da água. Então, a avaliação da qualidade da água por meio do IQA apresenta esse tipo de limitação, né, que eles se destinam apenas para abastecimento público. E por último, né, temos aqui a resolução do CONAMA 396 de 2008, né, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento, prevenção e controle da poluição das águas subterrâneas, né, sendo basicamente referente, né, aos aquíferos, né, e de acordo com os seus usos. Então, basicamente, eles definem, né, as condições de padrões de qualidade, considerando pelo menos alguns parâmetros. Os 3 parâmetros mais importantes considerados para avaliação de sua qualidade são os sólidos totais dissolvidos, o nitrato e os coliformes termotolerantes. Então, gente, basicamente, em termos de controle da poluição da água, consiste em isso, a apresentação da aula de hoje. Muito obrigada pela atenção e até mais.